Bom dia, som tá 100%. A apresentação tá passando aí para vocês, pessoal? Sheila, Bruna, Renato, tudo ok? Arthur, Yuri, Eudirene, Paulo. Vamos lá, pessoal. 9h03, vamos começar. Hoje vou tentar ser bem breve aqui na nossa live. Hoje é a minha reunião aqui de diretoria, então eu tenho muita coisa para preparar aqui, pensando no nosso final de mês de agosto e para o nosso fechamento de trimestre, que é setembro. Pessoal, antes de entrar aqui no tema, eu vou compartilhar daqui a pouco com vocês os resultados do segundo TRI, que como a gente é uma empresa de capital aberto, a gente tem que divulgar os resultados. E eu preciso que vocês leiam com atenção, quem tiver dúvida, pesquisem na internet para ver como que lê os resultados, né? Então, vou compartilhar lá no grupo, não deixe de abrir, não deixe de ler. Isso daí ajuda vocês num fechamento com o investidor, isso ajuda vocês num fechamento com um cliente um pouco mais difícil. É um baita argumento de venda, tá bom? E, aproveitando aí que a gente está com mais de 40 pessoas, por favor, pessoal, não deixem de colocar mensagem no CV, tá? É muito importante vocês contarem a historinha lá dos clientes, para a gente poder auxiliar nos fechamentos, ajudar, né? Toda proposta, quando chega de vocês aí para algum coordenador e passa lá pelo Jimmy, pelo André, quando chega para mim, eu sempre busco olhar as mensagens para entender a história ali daquela venda. Saber quando que aquela proposta foi feita, saber qual empreendimento que ela já fez, se ela já tentou a simulação alguma vez, como que foi, se está comprando com o pai, com o irmão, com o tio, com o primo, quem são os fiadores, tudo isso influencia na aprovação. E não deixe de mandar proposta, pessoal. Você está com um cliente com uma condição diferente, mande para o seu coordenador, chame ele na mesa, ligue para ele, não perca o negócio simplesmente porque está travado, gelado na tabela. Toda condição tem que ser analisada, principalmente no mercado que a gente está vivendo hoje, tão estável, né? Com bastante clientes aí condicionando, bastante cliente com restrições, que faz parte do mercado, né? Tá bom? Então, conto com vocês aí. Não deixe de mandar proposta e nem colocar proposta no CV. Vamos lá, o tema de hoje é como dominar o quebra-cabeça, né? Eu postei ontem, né, no Instagram e um monte de gente me perguntou se era o quebra-cabeça de verdade. E tem uma história muito legal que quem assistiu minha outra live, né, a última live que eu fiz, que eu tenho a minha parede lá, onde eu ponho minhas principais metas, né, que eu coloco lá na parede. E uma delas era como dominar o quebra-cabeça, né? E teve um amigo meu que no meu aniversário, né, viu a minha parede, né? Eu mandei a foto para ele, ele viu a parede e ele me deu de presente, pessoal, um quebra-cabeça de 1000 peças. Vocês imaginam um quebra-cabeça de 1000 peças, que é as peças pequenininhas. Falei, que isso, velho? Nunca montei um quebra-cabeça na minha vida. Como que eu vou conseguir montar esse quebra-cabeça? Depois eu fui entender. Falei, pô, por que você me deu esse quebra-cabeça de presente? Se ele estiver aqui na live assistindo, ele vai lembrar desse episódio, tá? Eu já vi o nome dele aqui, ele já deu bom dia. Me deu um quebra-cabeça de 1000 peças, pessoal. Nunca consegui montar aquele trem. Nunca. Tá lá guardadinho lá. Não tem jeito. Porque é difícil você montar um quebra-cabeça, né, pessoal? E aqui, eu não estou falando do quebra-cabeça de peças, de jogos, né? Estou falando do quebra-cabeça do nosso mercado, da nossa jornada. E vocês vão perceber, pessoal, que os assuntos, eles criam uma conexão uma com a outra. E hoje aqui eu não vou com muita dica na prática, é mais uma reflexão que a gente tem que fazer.
Então, assim, eu queria que vocês... Eu falei, né, desse exemplo do presente que eu ganhei, porque não é para vocês imaginarem que vocês estão montando um quebra-cabeça de pecinha, não. É um quebra-cabeça muito maior que vocês vão ter que montar. E aqui eu vou dar alguns insights para vocês, algumas dicas de como montar o quebra-cabeça para o seu dia a dia, para o seu negócio, tá bom? Então, todos os dias, estamos montando um quebra-cabeça. Uma verdade isso, hein, pessoal? A diferença é que nem todo mundo percebe qual imagem está formando. Quando a gente vai lá montar o quebra-cabeça desses de pecinha mesmo, de jogos, né? Quando você conclui a montagem dele, é aí que você vê a imagem. Porque você pegar uma peça só, você não consegue saber se você está montando uma igreja, se você está montando... esse meu presente lá era um quadro de Da Vinci. Então, assim, você não consegue ver a imagem completa. Você tem que ir encaixando as peças até formar aquela imagem. Então, tem gente montando o quebra-cabeça do sucesso e tem gente sem nem perceber. Isso é muito importante, pessoal. Tem gente sem nem perceber que está montando o quebra-cabeça do fracasso. E, Rogerinho, isso acontece demais, demais. Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente não vê, não entende o que está fazendo. Chega lá na frente, o resultado não chega. Aí você procura analisar para vocês verem. Aquele que não tem performance, aquele que não persistiu, uma série de coisas. Não consegue formar a imagem. Ou até mesmo forma, só que é a imagem do fracasso. E não a imagem que a gente quer aqui hoje, que é a imagem do sucesso, que é a imagem da performance, que é a imagem dos resultados, que é a imagem de você fazer o que tem que ser feito para concluir algo grandioso, para você colocar dinheiro no seu bolso, para você fazer, realizar os seus sonhos, seus desejos, suas metas. Então, eu queria que vocês prestassem muita atenção nesses 10, 15 minutos que a gente vai estar aqui falando para vocês, porque senão você não consegue pegar o que eu quero passar hoje nessa live para vocês, tá? Vamos lá. Quebra-cabeça do fracasso, que você às vezes está montando e não está nem percebendo. Vamos lá? Vamos comigo aí? Vocês estão comigo aí, pessoal? 55 pessoas, vamos lá. Quebra-cabeça do fracasso, pessoal. Procrastinação. Um dia sem foco. Ah, Rogerinho, mas quer dizer que se eu ficar um dia sem foco, vai dar tudo errado? Não quer dizer que um dia vai dar tudo errado, mas um dia ele conta muito, porque se você faz todo dia pequenas atitudes, consequentemente, vai formar a imagem lá na frente. E aqui é o conjunto, lembra do conjunto que eu estou falando? Então você procrastinou, tinha que ligar, não ligou, tinha que ouvir a live, não ouviu. Na hora da live, tá lá tomando cafezinho, tá batendo papo. Ah, Rogerinho, mas poxa, eu tô com um cliente na mesa. Tá bom, cliente, mas quando não tá, que é a grande maioria agora não tá com cliente na mesa. Aí vai, sem perceber, começa a montar aí o quebra-cabeça do fracasso. Falta de preparo. Isso aqui a gente já tá cansado de falar, hein, pessoal? Um dia sem aprender nada. Todos os dias, pessoal, todos os dias a gente tem que aprender algo. Todos os dias. Ah, Rogerinho, mas todos os dias você vai aprender algo. Ou seja, com alguém, ou seja, num vídeo na internet, ou seja, lendo um capítulo de um livro, ou lendo uma frase, ou assistindo uma live. Todo dia a gente aprende, pessoal. Todo dia tem coisa pra gente aprender. Aí não se prepara, não se organiza, não treina, não se capacita, vai começando a formar a imagenzinha do fracasso. Medo de ouvir não. Isso aqui é muito, demais. O cliente ignorado, chegou o lead, não responde. Ah, não vou ligar para ele porque ele vai falar comigo que não pode conversar agora. Ah, não vou ligar para ele porque eu tô com medo dele falar que não vai querer mais. Isso acontece, pessoal.
todo santo dia. O Tony agora teve uma experiência muito legal em Uberaba, que foi muito disso. Ah, não vou ligar porque sexta-feira é feriado e não vai vir ninguém aqui para o stand. É o medo de ouvir, não. Aí começa. Ah, não vai nem ninguém, não vai ter ninguém, vai contaminando. O que acontece, pessoal? Chega sexta-feira, feriado, não foi ninguém. Por quê? Ah, porque a gente não ligou para ninguém, porque ficou com medo de todo mundo falar que não queria. E se um falar que vai querer ir? Então, são várias pecinhas, e aqui eu coloquei só algumas, tá, pessoal? Só coloquei algumas. Tem muito mais peças do quebra-cabeça do fracasso, hein? Essa aqui é outra muito boa. Vamos culpar o mercado. Crença de que não vai vender é aquele corretor que fica, ah, não, esse produto não dá certo. Já falei sobre isso aqui, né? Esse produto não dá certo, esse produto é pequeno, esse produto não vende, agora isso aqui é isso, aquilo ali é aquilo. Cada hora tem um problema. Ah, porque agora a evolução de obra está muito alta por causa da TR. Não, porque agora está com muito restrição, está com muito bacen, está com muito não sei o quê. Sempre, pessoal, teve problemas. Sempre vai ter algum tipo de problema no mercado acontecendo. E sempre a gente vai continuar vendendo. Então não pode ficar querendo colocar a culpa no mercado. Ah, o cliente está no Serasa, culpa do mercado. Ah, o produto não pegou, culpa do mercado. A gente tem que ir para o jogo. Tem que fazer a coisa acontecer. Na pandemia, eu ouvi demais, né? Muita gente sem querer fazer nada. Nossa, que agora parou, agora acabou. Aí juntamos aqui alguns corretores, alguns vão lembrar disso. Começamos a fazer aqui encontros de vídeo. Aí começamos a ligar de novo para os clientes, começamos a agendar no stand, mesmo com porta fechada, com horário. Saímos debaixo da mesa. Fica todo mundo debaixo da mesa com medo. Saímos para cima. Foi para cima e o negócio deu certo. Esse item também é muito legal, muito interessante. Achar que já sabe de tudo. Pessoal, eu posso falar com muita propriedade para vocês. Eu tenho aqui mais ou menos, acho que uns 13, 14 anos de construtora, mais de 20 anos trabalhando com vendas. E falo com muita franqueza para vocês. Eu tenho muito que aprender, muito. Nossa, cada livro que eu leio, eu falo, cara, como é que eu não sabia disso? Cada vídeo que eu vejo, eu falei, poxa, como é que eu não pensei isso? Então, pessoal, se você estiver aí perto aí daquela pessoa que sabe fazer tudo, que domina simulação, que domina fechamento, que domina de técnica de persuasão, que domina de tudo, para que vocês não vão evoluir do lado dessas pessoas. Você tem que estar perto de pessoas que querem se desenvolver, que quer crescer, que quer ter conhecimento. Aquela pessoa que já sabe tudo, isso aqui eu sei, aquilo ali, mas pô, cadê seus resultados? Cadê suas vendas? Cadê suas propostas? Cadê seus leads? Aí sempre tem uma desculpa. Porque ontem eu estava com febre, porque é feriado, porque isso, porque aquilo, porque é domingo. Falei com os coordenadores. Agora, todo domingo, os 2 últimos domingos do mês, é stand aberto. É todo mundo. É indo para cima. É vencendo o jogo. O nosso mercado econômico está aí jogando um monte de informação na mídia de que vai ficar difícil, que não sei o quê. Mas se a gente ficar olhando só para isso e não for para encarar o jogo, a coisa não vai acontecer. Então a gente tem que ir, tem que ligar para o cliente, tem que agendar. Domingo é o melhor dia de agendamento. Domingo é o melhor dia de agendamento. Tem uma experiência muito boa, que eu gosto sempre aqui de usar com vocês, né? Sempre ter algum exemplo na prática. É o seu William, de São José do Rio Preto. Todo domingo, faça chuva, faça sol, ele está no stand. Todo domingo. Sempre manda foto lá no grupo. Sempre tem cliente atendendo. É raro às vezes que ele foi para um domingo e não atendeu. É raro. Rogério, mas eu tenho que ir todo domingo? Não, eu não quero que vocês vão todo domingo. Eu pedi aos coordenadores que os 2 últimos domingos do mês fossem abertos.
E como vocês vão dividir? Metade de uma turma vai num domingo, a metade vai no outro. Não é sacrifício para ninguém trabalhar um domingo sabendo que é o melhor dia para ligar para o cliente, é o melhor dia para você agendar. Porque achar que você vai ficar de casa no domingo ligando para o cliente, não vai, conversa fiada. Inclusive, Deus abençoou tanto o seu William para a gente que no domingo que ele foi o domingo que pegou fogo no decorado. Se ele não está lá no domingo, tinha pegado fogo em tudo. Então, é importante a gente trabalhar nesses domingos, é importante a gente ligar para os clientes. Sempre se comparar com um colega que já bateu a meta. Sempre se comparar com um colega que já bateu a meta. Pessoal, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. Cada um vai ter um tipo de resultado. E olha, como eu falo para todo mundo, esse nosso mercado imobiliário, ele é uma montanha russa. Tem hora que você vai estar lá em cima, tem hora que você está lá embaixo, tem hora que você está lá em cima, tem hora que você está lá embaixo. Não tem jeito. Então não pode ficar querendo comparar, ó, fulano faz isso, isso, isso e bate meta. Ah, eu faço isso, isso e não bato a meta. Cara, cada um tem uma dinâmica. Mas quando você vai olhar para aquele cara que está batendo a meta, olhe com o desejo de fazer igual ou mais do que ele está fazendo. Você está estudando igual ele está estudando? Você está fazendo o plantão que ele está fazendo? Você está ligando a quantidade de ligações que ele está fazendo? Você está atendendo rápido igual ele está atendendo? Você tem um Instagram forte como ele tem? Então, para você se comparar com um colega que já bateu a meta, tem que se comparar subindo o nível. Não querendo falar assim, aquilo ali foi ajudado. Teve muita gente que falava assim, fulano bate meta porque o Rogerinho ajuda. Beltrano bateu meta porque o Rogerinho ajudou, porque o Rogerinho ficou lá. Porque... Pessoal, não tem jeito. É lógico que quando eu estou na cidade, quando eu vou, a gente se propõe a fazer algo, todo mundo abraça. Quantas vezes eu fui lá para Uberaba, domingo a gente estava na feira. Não é porque o Rogerinho obrigou ninguém para a feira. Tanto que eu sempre falo, é facultativo, vai quem quiser. Quem se dispor aí, vamos embora, vai ser legal. Então, você tem que subir o seu nível. Vamos passar agora para o quebra-cabeça do sucesso. Do fracasso, pessoal. Tem uma lista aqui, uma lista. Mas eu não quero focar nele, eu quero que vocês foquem no quebra-cabeça do sucesso. Bora para ele. É o que eu já tinha dito lá na frente, né? Você nem percebe que está montando a imagem até que ele esteja pronto. Aí lá na frente, eu já tinha falado, né? Você fica com algumas perguntas. Por que não deu certo? Por que o colega consegue ou não? Então, eu já tinha antecipado isso aqui um pouquinho. Então, quebra-cabeça do fracasso, pessoal. Comece a olhar aí. Se os resultados não estão acontecendo, às vezes você está montando o quebra-cabeça do fracasso e não está percebendo, tá bom? Aqui eu queria chegar. Quebra-cabeça do sucesso. Quem quer sucesso aí, pessoal? Quem quer sucesso aí? Posta aí, comenta aí. Sim. Eu? Sim. Quem quer? Comenta aí para mim, quero ver. Só vou começar a falar quando comentar aí. Palavra tem poder, hein, pessoal? A palavra tem poder. Se você quer ter sucesso, se você quer vender, se você quer ter resultados constantes, a palavra tem poder. Muitas vezes a gente fica sem falar, às vezes a gente fica desanimado. A gente acaba não acreditando que a gente consegue, né? Vamos lá, quebra-cabeça do sucesso. Esses daqui, pessoal, vocês já estão cansados de ouvir, mas vale a pena repetir, porque só repetindo que a gente aprende, que a gente se desenvolve. Treinamento constante. Vai ter um sucesso maior? Claro. Treinar todo dia. Por que os atletas de alta performance têm tanto resultado em Olimpíadas, em competições? Porque treina, meu amigo. Não tem jeito, é treinamento. Tem que treinar, tem que aprender, tem que desenvolver. Acho que eu nunca me desenvolvi tanto acompanhando essas lives, estudando essas lives para montar para vocês. Acho que nunca me desenvolvi tanto. Está sendo assim,
posso dizer para vocês que é um doutorado que eu estou fazendo com essas lives aqui. De acompanhar e de estudar para poder vir falar para vocês. Que às vezes é coisa que já aconteceu com a gente, que acontece no nosso cotidiano, muitas vezes a gente não percebe. Quando você aprofunda para estudar, para poder vir falar aqui para vocês, você aprende demais. Demais. Organização. Principalmente com CRM. Falei isso aqui mais cedo. Se vocês se organizarem dentro do CRM, eu mandei aí o aplicativo para você ter no seu celular, funciona muito legal, já testei. Só estou usando praticamente pelo celular. Se organizar com os dias que você tem que ligar, os dias que você tem que mandar e-mail, os dias que você tem que prospectar. É organização, é capricho, é disciplina. Essa aqui é um item muito legal. Alguns aqui eu já sei que já me ouviu e consegue ajustar a rota. Então, às vezes, a gente dá umas vaciladas, tá fazendo algo de errado, você tem que saber ouvir e ajustar a rota para onde você quer seguir. Isso aqui comigo acontece direto. Às vezes o Matheus do marketing vem me dar um toque, o Tony, o Rafa, a Andréia, Jimmy. Sempre tem um, Gabriel, Geninho, ó, vai mais para essa linha, chega na reunião da diretoria, ó, vamos focar aqui nesse daqui. Você tem que saber ouvir. Se você escutar algo que não vai te fazer bem, que você não está tendo resultado, e ficar com raivinha, cara, você vai continuar na rota errada. Então tem que saber ouvir. Ouvir é muito importante, pessoal. E ajustar a rota com rapidez, hein? Outro ponto importante, ter agilidade. Viu que não está dando certo? Arruma a rota, corrige a rota e vai para cima rápido. Não espera no mês que vem eu vou arrumar. Não. Tem que arrumar hoje. Persistência após o não. Isso aqui eu vejo muito lá no CV. Quando o cliente condiciona, reprova, nega, aí a gente acaba abandonando aquele cliente, não lembrando dele, né? Então, o cliente falou não para você, entenda o não dele. Porque o não dele não é porque ele não quer comprar mais, é por algum momento, alguma frustração dele ali, que ele te falou não. Em algum outro momento ele vai falar sim. Tanto que, de vez em quando, chega algumas cartinhas aí de cliente pedindo para trocar de corretor, de imobiliário, etc. Por quê? Por que o cliente falou sim para uma outra pessoa e não para outra? Envolve bastante coisas, como atendimento, né? Como persistência, aquela pessoa que foi negada, aquela pessoa que depois foi condicionada, depois aquela pessoa que foi aprovada, persistiu no não, deu atenção, gerou um relacionamento com aquele cliente. Ó, encaixou aí com o que eu acabei de falar, né? Construir relacionamentos com o cliente, mesmo sem vender de primeira. Quantos leads vocês já receberam e o cliente não comprou, pessoal? Aposto que é muito mais do que vocês receberam e que compraram. Então, vocês têm que criar uma rede de relacionamento com essa turma. Quando a Andréia ficou postando todos os dias lá nos grupos de vocês, pedindo para vocês fazerem aquelas postagens no Instagram, e que muitos já pararam de fazer, aquilo ali tem que manter uma rotina, para manter a disciplina. Aquilo ali vai gerar um relacionamento, principalmente com os clientes que não compraram. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Os leads que chegam para vocês procuram ele na internet, no Instagram deles? Sim ou não? Porque você tem que gerar esse relacionamento com o cliente para o cara que falou não. Porque o cara que falou, legal, ele está no seu Instagram, você vai tirar foto, ele vai estar acompanhando a obra com você. Mas o cara que não comprou, esse você tem que gerar relacionamento com ele. Você tem que estar ali perto do Instagram dele, perto do Facebook dele, para estar cada vez lembrando ele que a obra está evoluindo, que você fez, assinou na demanda, que assinou na caixa, que assinou o cliente.
Você vai gerando gatilhos naquele cliente através do relacionamento com ele para mostrar para ele que ele pode também. Acaba que vai chegando o momento de compra dele. Então, é muito importante você construir relacionamento com os seus clientes que não compraram. Eu vejo a maioria de vocês fazerem relacionamento com os clientes que comprou. Legal, muito legal, mandar a fotinha da obra, tá lá no Instagram, mas tem que gerar relacionamento com aqueles que não compraram, que é a grande maioria. A grande maioria, muitas das vezes a gente esquece deles. Conhecer profundamente o seu produto, o que você vende. E aqui eu não falo só de produto do apartamento, tá? É importante, eu já pedi isso várias vezes, quando chega um material novo, igual fica lá no Bento, leia o memorial descritivo inteiro. Ah, mas é chato, Rogério, mas leia. Vai te dar algum gatilho para você te ajudar no fechamento. Uma das melhores performances nossa no Upside de Rio Branco foi quando eu coloquei o Adriano para tomar conta do empreendimento, porque o Adriano é muito técnico, entende tudo do produto, sabia tudo. Todo mundo, corretor, coordenador, imobiliária, eu, Tony, tudo que tinha dúvida em quem? Ia no Adriano, que ele estudou o produto, debruçou em cima do produto, sabia tudo sobre o produto. Então, quando você conhece profundamente o seu produto, não tem para ninguém. E o produto aqui também envolve saber das regrinhas da Caixa, saber o que pode, o que não pode. E agora a gente ainda tem o Júlio, que ajuda a gente nesses clientes aí que você precisa entender mais de crédito, né? Outra peça aqui do quebra-cabeça do sucesso é colaboração com o time. Pessoal, a melhor forma de você se desenvolver, aprender, é você ajudando, é você colaborando. Uma das maiores, acredito que assim, uma das maiores virtudes que nós temos aqui é desenvolver novos profissionais para o mercado. E muito disso não passa porque o Rogerinho treinou ou porque foi corretor da André, nada disso. É porque quando a gente entra nessa energia que é o nosso time da House, que é a energia aqui da construtora, que a gente se entende aquilo ali, entende o espírito do negócio, eu vejo que tantas pessoas ajudando os outros, sem ficar preocupado se vai vender, se não vai, se vai ter ajuda na comissão ali, se não vai. É uma ajuda espontânea de colegas mostrando na prática, no dia a dia, o que faculdade nenhuma vai mostrar, o que curso nenhum vai mostrar, que é o dia do salão lá de vendas, que é o dia do chão de fábrica. Então, pessoal, colabore com seus amigos, colabore com o seu time, faça algo que vai ser extraordinário na vida de outra pessoa, que eu tenho certeza que você vai se desenvolver muito. E com isso, você forma a sua imagem do sucesso. Rogério, tem mais itens? Vários, pessoal. Vários itens para montar o quebra-cabeça do sucesso. Se a gente fosse colocar aqui, eu colocaria aqui pelo menos uns 100 itens. A gente ficaria aqui falando por mais horas e horas. Mas o que eu queria deixar aqui para vocês, que eu vou antecipando as coisas, né, que fica na minha cabeça aqui. Tem peças que parecem pequenas, às vezes até chatas, mas que fazem toda a diferença lá no final. Pode ser chato, pode ser irritante às vezes até desanimador, né? Pô, fazer isso de novo, fazer isso de novo, fazer isso de novo. Quanto mais você faz, mais você repete, mais êxito você vai tendo, mais sucesso você vai tendo. Não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. Uma hora, quando você começa a montar tudo, fazer isso tudo, de acordo com a sua organização, a coisa acontece, o resultado vem, não tem jeito. Sabe o que é legal disso tudo? Pode parecer que não faz diferença no seu dia, mas quando você olha a imagem completa, você percebe. Foi isso que me levou até aqui. Muito interessante isso, porque quando eu vejo tantos corretores hoje que já passaram aqui por mim,
pelo nosso time, né? Que desenvolveu aqui com a gente, eu vejo que o que me levou até aqui hoje, na posição que eu estou, foi graças ao meu time, foi ao meus corretores, meus coordenadores, me ajudando, me desenvolvendo, mostrando que é possível a gente vencer crises que a gente já passou, a gente poder desenvolver, criar novas culturas com o time. Você vê pessoas podendo realizar o seu sonho de também ter o seu AP, de ter seu carro. Quantos aqui chegou aqui e andava de ônibus, hoje está andando no seu carro? Quantos aqui, poxa, morava de aluguel e hoje mora na sua casa? E não é porque o Rogerinho deu oportunidade, é porque essas pessoas entenderam que se montar o quebra-cabeça do sucesso, as realizações acontecem. E não é da noite para o dia, ela leva tempo. Por isso que tem que ter constância, tem que vencer os dias difíceis, tem que persistir para o resultado acontecer. Todos os dias você acorda com uma peça nova na mão. A pergunta é: essa peça te aproxima de qual imagem, pessoal? Todo dia, de manhã, você acorda com uma peça nova na mão. Você tem esse poder de escolher qual imagem você vai escolher. E isso, não falo só pro lado profissional não, viu? Falo por tudo. Por todos os âmbitos aí da sua vida. Você não precisa correr para terminar o quebra-cabeça amanhã. Mas precisa prestar atenção nas peças que escolhe todo santo dia. A imagem que parece, no final, é só o reflexo das suas escolhas, das suas decisões, das suas vontades. Tá bom, pessoal? Enquanto uns desistem, por quê? A peça parece difícil, outros persistem. E tenho várias provas aqui, viu? Nessa live aqui, várias. E elas completam o jogo. Escolha ser quem monta, não quem para no meio. Que Deus abençoe o dia de vocês. Muita paz, muita sabedoria, muitas vendas, muita disciplina, muito treinamento. Obrigado por tudo. Vocês são incríveis. Incríveis! Só posso agradecer e ter gratidão por estar vivendo esse momento aí com tanta pessoa bacana, tanta pessoa que me ajuda aí a ser uma pessoa melhor para poder transformar a vida de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus, boas vendas. E amanhã o Tony, quinta Tatiana. E olha, vocês não podem perder, hein? Restante das outras semanas, todos os coordenadores vão passar aqui pela nossa live. Vai ser dias incríveis, de muito desenvolvimento, de muito aprendizado. Então, um recado aí para os nossos coordenadores: não fiquem preocupados se tem alguém te avaliando, se alguém vai estar te criticando. Sejam vocês mesmo. Por isso que eu deixei o tema para vocês escolherem, para justamente vocês poderem entregar aí o que vocês sabem de melhor. Tá bom? E queria deixar aqui aberto algum corretor que tenha vontade de fazer a live. Assim que acabar a sequência dos coordenadores, eu vou abrir uma semana, 5 dias, para 5 corretores que tiverem vontade de se desenvolver, de vir aqui, de falar. Então, e vamos ajudar vocês a montar a apresentação, a montar o tema. Então, quem tiver interesse, depois aí fala comigo no privado. Eu vou montar aqui a agenda dos corretores. Bom dia, fiquem com Deus. Tchau, obrigado!